132. Viver em outro mundo. Capítulo 827. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Embora Feia não entendesse muito por que Zhao Ai estava tão confiante, ele tinha certeza de uma coisa: esse Zhao Ai era muito forte e que ele não faria piadas sobre assuntos importantes. Por causa disso, Feia apenas assentiu e não disse mais nada. No entanto, o Rei Demônio Dragão sabia por que Zhao Ai podia assegurar tal coisa. Ontem, eles entraram no espaço pela cidade demoníaca, mas agora eles saíram na montanha Akikra. Somente um tolo não notaria que o espaço pode teleportar pessoas. O que comoveu mais o Rei Demônio Dragão foi a declaração de Zhao Ai sobre o assunto que ele precisava resolver. Agora que ninguém foi deixado no continente Ark, a única coisa que Zhao Ai precisava fazer era ir ao reino demoníaco e levar os demônios para o espaço. Feia sorriu para Zhao Ai e assentiu: tudo bem, então nós estaremos dependendo do Senhor a partir de agora. Como o Senhor tem algo para fazer, nós diremos adeus por enquanto. Nós vamos descansar à noite e então prosseguir adiante para o Império Radiante amanhã. Zhao Ai assentiu e disse: bom. Certo, eu também deixarei os mortos-vivos entregarem algo a você. Afinal, você precisa comer para ter um bom descanso. Feia ficou comovido. Ele se levantou e fez uma reverência para Zhao Ai. Obrigado, Senhor. Como também precisamos estabelecer nossas tropas, então estaremos partindo. Zhao Ai se levantou. Ele sorriu para eles e disse: não tenho necessidade de ser educado. Não somos aliados. Os três se curvaram para Zhao Ai mais uma vez antes de se virarem para partir. Depois de esperar Feia e os outros dois partirem, Zhao Ai virou sua cabeça para o Rei Demônio Dragão e disse: eu terei que pedir para você me levar para o reino demoníaco. Enquanto isso, faça o exército demoníaco entrar no espaço para se recuperar. A coisa mais importante para nós agora é levar os outros demônios para o espaço. O Rei Demônio Dragão fez uma saudação para Zhao Ai e disse: obrigado, Senhor. Zhao Ai acenou sua mão e disse: não seja tão educado, não há necessidade de classes entre nós. Eu já ordenei alguém para cuidar da sua comida uma vez que você retornar. Faça a todos terem um bom descanso. Certo. Quais são nossas perdas? O Rei Demônio Dragão assentiu e disse: pela nossa contagem, existem 544 mil feridos, enquanto cerca de 650 foram mortos. E como você requisitou, eles não se explodiram. Zhao Ai assentiu: embora se explodir cause um enorme dano, eles não deixaram nada para trás no final. Eu quero prestar meus respeitos pelo seu sacrifício e enterrá-los. Zhao Ai ainda tinha sua personalidade chinesa nele. Embora ele não admirasse ser enterrado na terra, ele ainda queria deixar um corpo para trás depois de morrer. Mesmo se ele fosse cremado, isso ainda seria bom. Pelo menos, ele não queria deixar apenas suas roupas para trás. O Rei Demônio Dragão balançou sua cabeça e disse: Senhor, se possível, por favor transforme os demônios mortos em mortos-vivos. Seria uma grande honra para eles se você fizer isso. Ser enterrado no chão apenas os transformaria em uma piada. Zhao Ai encarou. Ele não pensou que os demônios teriam esse costume. Ele franziu a testa quando perguntou: vocês não se explodem antes de ser derrotado? O Rei Demônio Dragão assentiu e disse: se formos derrotados, então nós nos explodiremos para morrer com o inimigo. Zhao Ai encarou. Então ele disse: se eu transformar seu pessoal em mortos-vivos, então você não vai ficar ofendido? O Rei Demônio Dragão assentiu e disse: não vamos. O Senhor pode ter certeza. Ser capaz de lutar depois de morrer é um sonho para um demônio. Mas como não queremos morrer pelas mãos de nosso inimigo, nós simplesmente nos explodimos. Somente quando temos um formidável Lich conosco que nós não nos explodimos. Zhao Ai descobriu que era incapaz de compreender as palavras do Rei Demônio Dragão. Na sua mente, ser transformado em um morto-vivo era uma blasfêmia para seu corpo. Mas parece que era uma coisa boa para os demônios. Zhao Ai suspirou e disse: tudo bem, então estarei transformando aqueles mortos em mortos-vivos. Eu deixarei para você organizar a Legião Diabólica. Então o Rei Demônio Dragão assentiu antes de se virar e partir.
Embora o rei demônio dragão já tivesse partido, suas palavras ainda estavam ressoando dentro da mente de Zhao Ai. Neste momento, os residentes do espaço estavam ficando cada vez mais multirraciais. Haveriam aquelas raças cujos costumes e maneiras eram únicas para Zhao Ai. Como essas pessoas tinham seus costumes entrelaçados em sua sociedade, Zhao Ai mudando apenas os faria não gostar. Por causa disso, Zhao Ai precisava ser sensitivo para tais assuntos e respeitar as crenças dessas pessoas. Embora o espaço possa lentamente transformar os pensamentos de uma pessoa e torná-los leais a Zhao Ai, um longo processo ainda era necessário para fazer isso. Além disso, Zhao Ai temia que se ele ganhasse seu desgosto, então seria muito difícil ganhar a lealdade dessas pessoas. De fato, Zhao Ai não supôs erroneamente. Se ele mudasse os costumes dos demônios, então ele definitivamente ganharia seu desgosto. Neste caso, se o espaço deseja torná-los leais a Zhao Ai, então levaria muito tempo. Uma pessoa precisa ter um bom sentimento para com Zhao Ai em vista de ser influenciada. Mas se essa pessoa fosse inimiga de Zhao Ai, então o espaço acharia difícil mudar sua mentalidade. A única maneira rápida para fazer isso era transformar essa pessoa em morto-vivo. Depois de ver que o rei demônio dragão tinha partido, Laura e as meninas caminharam e sentaram ao lado de Zhao Ai. Laura então disse: Irmão Ai, nós realmente podemos encenar um ataque no reino divino? Zhao Ai sorriu levemente e disse: essa seria a melhor oportunidade para fazer isso. Se desistirmos, então nós estaríamos comprometendo os planos meticulosos feitos pelo clã Thunder, Bárbaros e Pegasus alados. Em todo caso, tê-los ao nosso lado tornaria mais fácil a luta contra a raça divina. Laura assentiu e disse: eu acho que esse assunto está indo rápido demais. Com Feier e os outros adicionados na mistura, nossos planos parecem ter sido empurrados para frente. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: aqueles companheiros estão loucos por vingança. Está tudo bem, nós ainda podemos cooperar com eles. Afinal, sua força de luta não é tão fraca. Com nossa força adicionada, para não dizer os touros divinos, mesmo se as outras raças enviarem suas tropas, seria difícil para eles nos erradicar. Laura sorriu e disse: você está sendo muito educado. Eles não podem nos destruir, é basicamente impossível. Apenas você sozinho pode transformar a raça divina em um tumulto. Certo, irmão Ai, o que aconteceu com aqueles que você capturou? O terceiro príncipe parece ter virado um retardado. Zhao Ai franziu suas sobrancelhas e disse: eu os coloquei em uma pequena ilha perto do espaço Ark. Não precisa fornecer comida para eles. A ilha deve ser o bastante para sustentá-los. Deixe-os ficar lá por um tempo enquanto eles pensam na sua situação atual. Laura não falou mais. Afinal, aquelas pessoas tinham zero de habilidade para se rebelar. Também, não tem motivo para Zhao Ai matá-los. Além disso, o terceiro príncipe já se tornou um estúpido pelo impacto mental que ele recebeu. Se as empregadas não estivessem lá para cuidar dele, então ele já teria morrido de fome. Zhao Ai suspirou e disse: tudo bem, vamos voltar ao espaço para lidar com os assuntos pós-guerra. Certo, a batalha final foi transmitida. Laura franziu as sobrancelhas e disse: nós não transmitimos. Porque estávamos lutando com os demônios. O que nós temos que mostrar? Zhao Ai pensou um pouco e disse: mostre. De qualquer forma, não podemos esconder esse assunto. Depois de mostrar a cena, diga às pessoas que derrotamos a raça divina e também subjugamos os demônios. Laura franziu e disse: se fizermos isso, então vamos deixar Cair transmitir o estado do submundo também. Dessa maneira, as pessoas não pensariam que estávamos enganando eles para viver dentro do espaço. Zhao Ai assentiu. Ele entendeu por que Laura propôs essa ação. O povo tinha de fato sido transferido para o espaço Ark. Contudo, eles ainda lembram da sua vida no continente com muito carinho. Se eles pensarem que não precisam defender o continente Ark, então eles podem desenvolver algumas ideias. Eles podem assumir que Zhao Ai estava exagerando e apenas os atraiu para o espaço. Afinal, Zhao Ai conseguiu eliminar com suavidade a raça divina enquanto arrastou os demônios para seu lado. Se fosse difícil, então as coisas não teriam sido tão fáceis. Zhao Ai retornou para o espaço e pensou sobre sua recente vitória. Ao todo, ele tinha acumulado 30 milhões de mortos-vivos dos soldados da raça divina.
Adicionando seus mortos-vivos atuais, Zhao Ai agora tinha cerca de 70 milhões de mortos-vivos sob seu comando. Originalmente, os mortos-vivos de Zhao Ai deveriam ser mais que isso. No entanto, os ataques da raça divina eram muito ferozes. Alguns mortos-vivos foram forçados a usar as esferas do relâmpago de sangue para se explodir. Com esse método, Zhao Ai apenas teria uma perda líquida, pois todos os corpos seriam vaporizados pela explosão. Mas no final, Zhao Ai ainda conseguiu ter grandes colheitas. Isso elevou a força militar de Zhao Ai. Não esqueça, muitos níveis Deus estavam presentes no exército. Isso fez Zhao Ai ter mais mortos-vivos do nível Deus comparado a antes. Porém, Zhao Ai lamentou muito por não capturar Thunderen e transformar ele em um morto-vivo. Isso porque Thunderen recebeu o ataque final de Feieri do clã Thunder, transformando Thunderen diretamente em cinzas. Neste estado, seria impossível para Zhao Ai transformá-lo em um morto-vivo. Embora ele sentisse pena sobre isso, Zhao Ai ainda tinha outros assuntos para pensar. Ele primeiro foi até o espaço para preparar a comida para as pessoas de Feir. Mas como fazer isso levaria muito tempo, Zhao Ai entregou o assunto para Laura e os outros. Enquanto isso, Zhao Ai estava atualmente dentro do cenário da raça demoníaca. Viver em outro mundo. Capítulo 828 O Rei Demônio Dragão trouxe o exército demoníaco de volta ao espaço. Naturalmente, eles não fizeram isso na frente de Feier e dos outros. Ao invés disso, Zhao Ai abriu uma fenda atrás da montanha Akikra para parecer que eles entraram na linha defensiva. Depois de entrar no espaço, o grupo do Rei Demônio Dragão imediatamente sentiu o cheiro de algo bom. O Rei Demônio Dragão virou sua cabeça para ver grandes panelas nos fogos esquentando sopa de carne. A fragrância da sopa preencheu o lugar todo. O Rei Demônio Dragão ofegou. Neste momento, Mokiao e Shidaki chegaram ao lado do Rei Demônio Dragão. Eles deram uma saudação antes do Mokiao dizer: Demônio Dragão, nos desculpe. Enquanto vocês estavam lutando lá fora, nós já comemos primeiro. Essas coisas foram preparadas para você. O Rei Demônio Dragão olhou para as grandes panelas e sorriu. Isso é muita carne. O Senhor as enviou para você? Shidaki sorriu enquanto assentia. O Senhor enviou para nós. Demônio Dragão, além daquelas frutas do pão, também existem muitas bestas mágicas. Aquelas bestas mágicas não são fortes. No entanto, elas se reproduzem muito rápido. Elas certamente podem fornecer bastante comida para nós. Esse espaço é realmente muito bom. O Rei Demônio Dragão assentiu. Então ele disse: esse espaço é naturalmente bom. Senão, Sua Majestade não teria concordado com a proposta do Senhor Zhao Ai. Uma vez que todos os demônios se mudarem para cá, nós aproveitaremos vidas felizes. Mokiao concordou. Então ele disse: nós fizemos uma investigação mais completa do espaço. Tudo dentro é muito bom. Tem grama verde, água limpa, bestas mágicas e até mais frutas do pão. Mesmo se todos os demônios morarem aqui, não haverá nenhuma escassez de comida. Com todas as coisas aqui, seria impossível para nós passarmos fome. O Rei Demônio Dragão permaneceu em silêncio. Então ele olhou na direção da Legião Diabólica e disse: aqueles feridos devem se tratar. Depois disso, vocês sairão para comer antes de ir descansar. Nós ainda temos que lutar nos próximos dias. Os soldados da Legião Diabólica obedeceram quando eles se viraram e foram se tratar. Aqueles que não foram feridos foram até a margem do rio se lavarem e lavarem suas roupas. No espaço, essas pessoas podiam relaxar completamente. Eles não precisariam se preocupar em ser atacados. Para a Legião Diabólica, essa era uma experiência muito rara. A Legião Diabólica a serem produtos de matar não era falso. Essas pessoas eram maníacas de batalha e estavam constantemente lutando em toda parte. Por causa do seu estado especial, suas mentalidades eram frias e sempre estavam alertas às suas redondezas. Mas no espaço, eles se sentiram estranhos. Aqui, além de seus membros de clã, não haviam outros inimigos nem bestas mágicas fortes para ameaçar sua existência. Na verdade, eles não estavam cientes que o espaço também tinha um leve efeito de cura. Essa cura também afetou suas mentes viciadas de batalha. No entanto, como essa doença que a Legião Diabólica estava sofrendo era muito séria, a cura precisaria de um longo tempo até os efeitos poderem ser vistos. Por causa disso, o Rei Demônio Dragão particularmente não notou. O Rei Demônio Dragão também foi na direção do rio para lavar seu rosto antes de ir para uma panela perto dele.
Ele experimentou a sopa de carne antes de se virar para Mokiel e dizer: Mokiel, seu pessoal é realmente bom para isso. O sabor da sopa é muito boa. Mokiel pegou uma fruta do pão e então disse: isso é completamente por causa dos materiais que o Senhor nos deu. Além disso, neste espaço, a pilha de produtos não apenas apareceu aqui. Havia também pilhas em muitos outros lugares. Com essa quantidade de suprimento, nós podemos restabelecer completamente nossas casas. O rei demônio dragão mordeu um pedaço da polpa da fruta do pão e tomou um gole da sopa de carne. Depois de mastigar por um momento ele disse: como eu pensei, o Senhor é muito completo. Embora nós estejamos atualmente unidos, ainda é impossível para todos os demônios viverem entre si. No final, nós precisaríamos viver em locais diferentes. Agora que existem suprimentos em vários lugares, nosso pessoal teria seu próprio lugar para escolher. Certo, você ainda precisa assumir o comando do povo daqui. Em 2 dias, eu estarei levando o Senhor comigo para o reino demoníaco. Mokiel assentiu, então ele disse: eu já enviei pessoas de diferentes raças hoje para deixar eles escolherem um lugar para seu pessoal. Se eles gostarem, então eles podem se estabelecer. Seria muito melhor para eles, se eles conhecerem seu ambiente antes do resto do seu povo entrar. O rei demônio dragão abaixou sua tigela de sopa, ele franziu suas sobrancelhas e disse: certo, isso causará algum conflito. E se 2 raças decidir viver no mesmo lugar? Mokiel sorriu e disse: ficará bem, não haverá nenhum problema. No reino demoníaco, as pessoas só entraram em guerra um contra o outro porque não havia nada em seus domínios, então eles queriam reivindicar um lugar melhor para si. No entanto, as coisas são diferentes no espaço. Existem recursos em abundância em toda parte. Além disso, também existem pontos fortes diferentes em cada lugar. Pegue esse lugar por exemplo, esse lugar tem muitas frutas do pão, entretanto, não tem bestas mágicas aqui. Por outro lado, lugares no norte não têm muitas frutas do pão, mas são abundantes em grama, permitindo que muitas bestas mágicas cresçam lá. Todos têm seus costumes, então eles naturalmente pegariam lugares diferentes. O rei demônio dragão assentiu, então ele soltou um longo suspiro e disse: parece que os demônios descobriram sua terra dos sonhos. Certo, nos próximos dias, o Senhor vai despachar tropas para fazer um ataque no reino divino. Mokiel olhou fixamente e disse: tão rápido? O rei demônio dragão sorriu e disse: não é tão rápido. O Senhor Zawa está trabalhando com as outras pessoas desta vez, então ele não precisa de muitos soldados e nós também não vamos perder nada. Mokiel sorriu e disse: não é isso que me preocupa. Eu acho que o Senhor Zawa está trabalhando muito duro. Pense nisso, ele não esteve parado desde que chegamos no continente Ark. Se ele não estivesse lutando conosco, então ele estaria lutando contra a raça divina. E agora que o submundo veio, ele ficou ainda mais ocupado. O rei demônio dragão respondeu: como ele poderia não estar ocupado? Afinal, ele está lutando pelo continente Ark. Agora, ele está aliado com 3 grandes raças do reino divino, o clã Thunder, a raça Pegasus Alado e os bárbaros. Eles querem atacar o reino divino e puxaram o Senhor Zawai para participar. E não esqueça, o Senhor tem uma grande inimizade com a raça divina. Ele certamente não deixaria essa oportunidade ir. Mokiel assentiu e não falou mais. O rei demônio dragão comeu mais um pouco da sua comida antes de dizer: Sua Majestade tomou a decisão certa de enviar a legião diabólica. Senão, nós teríamos perdido a face da raça demoníaca. Não precisa dizer sobre quão fortes os mortos-vivos do Senhor eram. E agora existe o clã Thunder, os Pegasus Alados e os Bárbaros. Eles são mais formidáveis do que nós pensamos. Se enviarmos nossos outros soldados, então não teríamos nenhuma face para mostrar ao Senhor Zawai. Mokiel sorriu amargamente e disse: parece que nós subestimamos o reino divino. Nós pensamos que eles estavam no nosso nível, mas agora parece que eles são muito mais fortes que nós. O rei demônio dragão assentiu e disse: isso é verdade. No começo, pensamos que os divinos eram nossos iguais. Ao que parece, aqueles que vieram ao continente Arca apenas pertencem a um continente de 13 continentes no reino divino. Entre aqueles 13 continentes, 3 deles são controlados pelas raças estrangeiras, enquanto 10 delas estão sob o controle da raça divina. Os que atacaram o continente Arca são meramente um ramo da raça divina.
Os touros divinos. Mokiel não esperava isso. Sua expressão mudou enquanto franzia suas sobrancelhas e disse: o senhor sabe disso. O rei demônio dragão assentiu e disse: ele sabe, e parece que ele sabe disso há muito tempo. Mokiel franziu a testa. Suas sobrancelhas franziram mais quando ele disse: o senhor já está ciente disso e ainda quer atacar o reino divino? Isso é totalmente diferente da sua personalidade. O rei demônio dragão sorriu levemente e disse a Mokiel o motivo. Depois de falar, o rei demônio dragão acrescentou: por causa disso, nós precisamos fazer nosso povo se mudar o mais rápido possível. Nós não podemos fazer eles atrasar o senhor por muito tempo. Mokiel assentiu e disse: então era isso. É certamente uma boa oportunidade. Entretanto, seria impossível para o senhor pegar a raça divina inteira em pouco tempo. O rei demônio dragão balançou sua cabeça e disse: deve ser possível. Eu acho que o senhor já tem uma ideia de como prosseguir. O espaço é uma coisa misteriosa. Eu não acredito que não teria soluções. Mokiel assentiu: demônio dragão, você enviou uma carta para sua majestade? Pelo menos ele deve saber sobre a situação atual. O rei demônio dragão franziu suas sobrancelhas e disse: eu ainda não tenho uma maneira rápida de fazer isso. Neste momento, uma vez ou de repente, qual o problema? Você quer enviar uma mensagem para o grande rei demônio? Ambos Mokiel e o rei demônio dragão viraram suas cabeças para ver Zhao-Ai parado atrás deles. Os dois imediatamente deram uma saudação para Zhao-Ai antes de Zhao-Ai acenar sua mão e dizer: fique à vontade. Eu vim aqui pois eu vi alguma comida. Eu não comi ainda, então eu quero experimentar um pouco. Certo, demônio dragão, isso é para você. Você pode usar para contatar sua majestade a qualquer momento. Então Zhao-Ai entregou um peixe mensageiro para o rei demônio dragão. O rei demônio dragão também estava ciente que Zhao-Ai não gostava de muita educação, então ele recebeu o peixe mensageiro e agradeceu Zhao-Ai antes de voltar. Então Zhao-Ai pegou uma tigela de sopa de carne para si antes de sentar e ter uma conversa com Mokiel. Embora Zhao-Ai estivesse sendo casual, Mokiel ainda sentia pressão. Afinal, Zhao-Ai era seu benfeitor. Ele não podia agir casualmente tão de repente. Existem diferenças nos status de cada um, não importa o que cada parte diz. Pessoas falando com seus iguais naturalmente seriam mais casuais e podem até desenvolver amizade entre si. Contudo, quando alguém com status superior conversa com pessoas comuns, uma pressão intangível ainda pode sentir não importa quão casual a pessoa superior age. Viver em outro mundo. Capítulo 829. Feir estava atualmente sentado com seu pessoal, cercando uma panela de metal aquecida. Sua refeição era a mesma que os demônios: sopa de carne e fruta do pão. Todas essas coisas foram enviadas mais cedo pelos mortos-vivos. Embora essas coisas pareçam comuns, Feir não pensou assim. Que local era esse? Era a linha de frente. Pode não haver nenhum problema em ter panelas nas linhas de frente. No entanto, como um exército poderia adquirir carne fresca em um lugar como esse? Além disso, era boa e quente. Isso não era estranho. Adicionalmente, Feia teve um certo entendimento de Zhao-Ai nos últimos dias. Ele conseguiu bloquear os demônios e a raça divina. E não só ele destruiu o exército da raça divina, ele até pegou os demônios para si. Para ser honesto, quando Feia viu Zhao-Ai liderando os demônios para a batalha, seu coração não pode deixar de parar. A raça demoníaca. Aquela era a raça demoníaca. Feir estava planejando propor uma aliança com os demônios antes de lidarem com a raça divina. E agora, aquela mesma raça demoníaca foi na verdade subjugada por Zhao-Ai. Isso era muito inconcebível. Feir só pode usar uma sentença para descrever as habilidades de Zhao-Ai, usando as mãos para reunir nuvens e cobrindo-a para parar a chuva. Foi precisamente porque Zhao-Ai tinha essa habilidade que Feir decidiu pedir a Zhao-Ai por cooperação. Ele acreditava que com as habilidades de Zhao-Ai, então não haveria nenhum problema ao lidar com a raça divina. Feir olhou para os Pégasos alados e bárbaros na distância. No passado, essas pessoas nem mesmo ouviram falar umas das outras. Mas agora, eles eram todos aliados sólidos. Eles eram em seu objetivo, e isso era não estar mais sob o controle da raça divina. Feir estava ciente que esse objetivo não era fácil. Ele sabia muito sobre a raça divina, então ele sabia quão difícil era escapar das garras da raça divina. Os touros divinos sozinhos podem exterminar os bárbaros,
os Pégasos alados e o clã Thunder. Mas embora os touros divinos tivessem essa habilidade, ainda não era o continente mais forte do reino divino. Ainda haviam divinos mais fortes, e qualquer um deles pode eliminar o clã Thunder muitas vezes. Por causa disso, eles não só precisavam prestar atenção nos touros divinos, mas também precisavam observar os movimentos dos outros continentes. Mesmo se eles conseguirem lidar com os touros divinos, os outros continentes ainda poderiam atacar e subjugar eles. Por causa disso, Feyre pensou sobre ter uma aliança com diferentes raças. Isso permitiria que eles tivessem uma base apropriada no reino divino e esperançosamente deter os outros continentes de enviar reforços. No entanto, Zhao Ai tinha exposto uma grande falha nesse plano. Se as três raças formarem uma aliança, então eles definitivamente atrairiam a atenção dos outros divinos. Quando essa hora chegar, os divinos enviariam tropas para exterminar as três raças. Depois de pensar sobre isso, Feyre não pode deixar de suar frio. Contudo, ele ainda enviou uma mensagem para o clã para fazê-los se prepararem de acordo com o plano original. Isso foi feito na esperança de que eles tivessem tempo bastante. Por causa disso, ele decidiu convidar Zhao Ai. Feyre pensou que cooperar com Zhao Ai era a melhor decisão. Mas no final, Feyre ainda precisava verificar a habilidade de Zhao Ai. Embora ele não estivesse ciente sobre o que Zhao Ai precisava fazer nos próximos dias, Feyre sabia que deveria estar relacionada aos demônios. Feyre queria ver como Zhao Ai cumpriria sua promessa. Se Zhao Ai fizesse um bom trabalho, então Feyre cooperaria completamente com ele. Se Zhao Ai tivesse problemas em alimentá-los, então Feyre teria reservas na sua cooperação. Embora o status de Feyre não fosse o maior no clã Thunder, ele é afinal a pessoa mais próxima na linha de ser o líder. Na verdade, esse status foi causado por Thunderium. Com o leal Feyre atuando como o líder do clã Thunder, Thunderium teria mais poder sobre eles. Infelizmente para Thunderium, Feyre era uma bomba colocada ao lado dele. Feyre era verdadeiramente a próxima pessoa para ser o patriarca. Quando Thunderium administrou a posição, o clã Thunder imediatamente concordou. Isso transformou o clã Thunder em pessoas obedientes na frente de Thunderium. Isso fez Thunderium tornar o clã Thunder como seus guardas pessoais. Feyre sendo próximo na linha para ser o patriarca não era por causa da sua força. Ao invés disso, foi porque Feyre era inteligente. Por causa disso, o clã Thunder enviou ele para ficar ao lado de Thunderium. Foi precisamente por causa desse status que Feyre ainda tinha alguma influência no clã Thunder, senão, o clã Thunder não teria concordado em cooperar com Zhao Ai. Neste momento, os bárbaros e Pégasos alados também tiveram seus próprios pensamentos. Embora eles tivessem um costume de pensar que seus irmãos mortos-vivos fossem os mesmos que os vivos, eles ainda estavam um pouco com raiva de Zhao Ai. Caso contrário, eles não teriam enviado suas elites para o continente Ark. No entanto, esse pequeno ódio não atrapalharia sua cooperação com Zhao Ai. Os assuntos atuais eram mais importantes do que rancores passados. Mais importante, seu ódio para com a raça divina anulou completamente a ação de Zhao Ai. Zhao Ai não sabia sobre nada disso. Depois de gastar algum tempo com os demônios, Zhao Ai retornou para sua casa e olhou para o monitor. Neste momento, o clã Thunder e os outros estavam descansando. Zhao Ai desligou o monitor e então olhou para Laura e as meninas apenas para descobrir que elas estavam ocupadas também. Atualmente, o espaço tinha muitos produtos. Por causa disso, Zhao Ai não tinha medo de fornecê-los aos demônios e também ao clã Thunder e aos outros. Afinal, se isso pode mover seus corações, então por que não? Os assuntos que Laura e as outras estavam ocupadas não eram muitos. Elas apenas precisavam enviar suprimentos aos demônios e aos outros. Elas não precisavam se preocupar com a raça divina. Depois de ver que Laura e as meninas quase haviam terminado, Zhao Ai se virou e foi para a cozinha preparar alguma comida. Zhao Ai não foi à cozinha há muito tempo. Na Terra, Zhao Ai era um glutão. Ele não só gostava de comer, ele amava cozinhar também. Neste momento, seu trabalho em casa era escrever rascunhos. Isso lhe deu muito tempo livre. Para relaxar, ele cozinharia. Isso permitiu que suas habilidades de culinária fossem boas. Naturalmente, ele não podia ser comparado com aqueles grandes chefes, mas mesmo assim, sua culinária caseira ainda era aceitável. Depois de terminar de cozinhar, Megan e as meninas também terminaram com seu trabalho.
Quando elas viram que Zhao Ai tinha preparado comida para elas, elas ficaram surpresas. Zhao Ai olhou para suas reações e então sorriu. Tudo bem, não precisam ficar chocadas. Venham comer. Laura e as meninas imediatamente foram lavar suas mãos antes de sentar na mesa. Embora a comida de Zhao Ai não fosse tão gostosa quanto a de Mei, ainda era muito boa. Depois de ver seus rostos, Zhao Ai não pode deixar de sorrir amargamente. Ele sempre pensou que estava sendo injusto com suas esposas. Felizmente, elas não culparam Zhao Ai. Senão, Zhao Ai não saberia o que fazer. Se elas ficassem com raiva dele, então Zhao Ai não teria outra escolha além de se esconder dentro do seu quarto no espaço. Depois que o grupo comeu, eles foram sentar na sala de estar. Zhao Ai olhou para as meninas que estavam batendo em suas barrigas e disse: minha comida não é tão boa. Não precisavam comer tanto. Laura e as meninas reviraram os olhos e decidiram não responder. Então, Kair entrou voando e disse: jovem mestre, os eventos de hoje foram transmitidos para as pessoas no espaço. Houve uma enorme reação, mas ninguém culpou você. Você também quer transmitir o que aconteceu depois? Zhao Ai pensou por um momento e disse: mostre. Deixe-os saber sobre nossa situação atual. Certo, além do planejado, diga a eles que eu estaria indo para o reino demoníaco amanhã. Diga a eles sobre a situação no reino demoníaco e deixe-os saber quão ruim é o ambiente. Laura olhou para Zhao Ai confusa. Ela disse: irmão Ai, nós precisamos fazer isso. Você realmente não precisa dizer coisas boas sobre os demônios. Zhao Ai sorriu levemente e disse: não é que eu queira elogiar os demônios, eu apenas quero que as pessoas conheçam o estado dos outros lugares além do continente Arco e o espaço. Mais tarde, quando formos ao reino divino, também transmitiremos nossa viagem. Existem muitas pessoas no espaço e realmente não tem mais nada para fazer. Pelo menos, nós podemos lhes fornecer algo para passar o tempo. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai refletiu sobre a ideia das televisões e filmes. Aqueles dois eram bons meios de propagandas. Laura e as meninas não pensaram que isso era ruim, pelo contrário, elas pensaram que isso era muito problemático. Mas como Zhao Ai queria levar esse plano adiante, elas não se opuseram. O grupo estava um pouco cansado hoje, então eles foram descansar cedo. O que eles não sabiam era o fato de que suas transmissões deixaram as pessoas acordadas a noite toda. Assim como Zhao Ai disse, as pessoas no espaço Ark não tinham coisas para fazer. E com as batalhas de Zhao Ai sendo melhores do que qualquer filme, as pessoas naturalmente ficariam fixadas nelas por muito tempo. Depois que a batalha terminou, a projeção mostrou a negociação entre Zhao Ai e Feier. Então a projeção mudou e mostrou a pradaria dos Homens-Fera. A névoa negra e os mortos-vivos podiam ser distintamente vistos. Isso também deu às pessoas um entendimento do porquê Zhao Ai os levou para o espaço. Pode-se dizer que a influência destas transmissões era enorme. Isso fez todas as raças no espaço terem um entendimento sobre a raça divina e os demônios, especialmente a raça divina. Essas pessoas não pensaram que a raça divina seria tão formidável. Além disso, parecia haver mais de 10 continentes no reino divino. Com o quanto a transmissão estava mostrando, as pessoas foram capazes de entender a posição de Zhao Ai. Isso acendeu um sentimento de gratidão para com Zhao Ai. Quando todo o conteúdo foi transmitido, o céu já estava clareando. As pessoas sentiram tontas, então eles imediatamente foram dormir. Porém, os conteúdos das transmissões ainda estavam repassando em suas mentes. Por outro lado, Zhao Ai acordou. Ele comeu o café da manhã na casa antes de pedir a Laura e as meninas para cuidar da comida de Feier e dos outros. Ao mesmo tempo, Zhao Ai foi até os demônios e se preparou para ir ao reino demoníaco com o rei demônio dragão. Para ser honesto, Zhao Ai estava muito curioso sobre o reino demoníaco. Embora Kair já tivesse lhe fornecido muita informação, Zhao Ai ainda estava muito interessado em ver por conta própria. Ele queria ver como o ambiente realmente era. Pelo tempo em que Zhao Ai chegou no espaço demoníaco, o rei demônio dragão e os outros demônios já estavam de pé. Enquanto o rei demônio dragão estava esperando por Zhao Ai, os outros demônios estavam atualmente ocupados com outros assuntos. Depois de ver Zhao Ai chegar, o rei demônio dragão imediatamente foi em frente e deu uma saudação. Senhor, você veio. Quando partimos? Zhao Ai olhou para os demônios ocupados e sorriu. Nós podemos partir imediatamente. Certo, se você precisar de algo,
Então não esqueça de me dizer. Eu certamente acharei uma maneira de fornecer. O rei demônio dragão olhou com gratidão quando ele disse: Obrigado, senhor. Se for possível, nós gostaríamos de pedir por algumas pedras. Você pode nos fornecer algumas? Zhao encarou. Ele olhou intrigado para o pedido do rei demônio dragão. Ele olhou para o rei demônio dragão e disse: Pedras? Você quer que eu te dê pedras? Existem muitas montanhas neste espaço e existem muitos depósitos de pedras lá. Você pode apenas pegar por conta própria. O rei demônio dragão com vergonha respondeu: Senhor, para ser honesto, o lugar é tão lindo que temos medo de danificá-lo. Se nós minarmos as montanhas, então as árvores podem morrer. Nós não podemos fazer isso. Zhao Ai não pode deixar de olhar atordoado antes de sorrir amargamente. Parece que os demônios foram realmente afetados por seu ambiente ruim. Agora, parece que eles estavam completamente preocupados em preservar seu novo local. Mas isso também é bom, significa que eles não destruiriam o espaço. Depois de ver que Zhao Ai não respondeu, o rei demônio dragão pensou que Zhao Ai tinha ficado com raiva. Então ele rapidamente disse: Está tudo bem se o senhor não puder fazer isso. Depois que retornarmos ao reino demoníaco, eu posso fazer os demônios colherem algumas pedras lá e então trazê-las ao espaço. Quando ele ouviu o rei demônio dragão, Zhao Ai riu. Então ele disse: Está tudo bem. Que tal isso? Como eu tenho muitos mortos-vivos parados, eu posso fazê-los ajudar você a coletar algumas pedras. O que você disse está certo. O espaço é realmente lindo. Seria ótimo se não fosse destruído. Após ouvir a resposta de Zhao Ai, o rei demônio dragão concordou alegremente. Depois da sua conversa, o rei demônio dragão imediatamente levou Zhao Ai para o abismo demoníaco antes deles voarem na direção do reino demoníaco. Viver em outro mundo. Capítulo 830 Era um mundo vermelho sangue. O céu era vermelho, um tom profundo de vermelho, parecendo com sangue viscoso. Naturalmente, como era dia, o sol também estava alto. No entanto, esse sol parecia estar envolto em um filme vermelho. A luz que o sol projetava era um leve vermelho escuro. Era completamente diferente do dia no continente Ark. Além deste céu vermelho escuro, também havia uma terra preto avermelhado. Parecia com uma paisagem deserta. Havia algumas poucas plantas aqui e ali. Embora eles tivessem folhas verdes, o tom de verde não era algo naturalmente visto em plantas. Embora a grama parecesse com aquelas da pradaria, Zhao Ai podia sentir que a grama era um aglomerado de cobras venenosas crescendo do chão, procurando por uma oportunidade para morder. Além das gramas, também era possível ver algumas pedras e solo arenoso. O reino demoníaco parecia não haver nada além disso. Mesmo se alguém pudesse ver algumas árvores, elas não eram altas o bastante nem grossas o suficiente para serem descritas como tal. A atmosfera inteira emitia um sentimento depressivo. Neste momento, o rei demônio dragão suspirou levemente antes de se virar para Zhao Ai e dizer: Senhor, apenas algumas palavras de aviso. Não subestime as gramas do reino demoníaco. Algumas dessas gramas venenosas têm veneno que pode até matar especialistas de nível Deus. Zhao Ai virou para o rei demônio dragão com uma expressão intrigada. O rei demônio dragão continuou: No reino demoníaco, quase todas as plantas vivas são venenosas. A única diferença em seu veneno é sua intensidade. O motivo da gente comer a videira de 7 cores no reino demoníaco é porque tem a menor toxicidade dentre todas as plantas aqui. E embora 2 gramas pareçam iguais, uma pode virtualmente ser inofensiva enquanto a outra pode te matar instantaneamente. Zhao Ai encarou antes de soltar um suspiro. Não admira os demônios quererem o continente Ark. O ambiente é realmente terrível. Ao mesmo tempo, as condições do reino demoníaco também foram transmitidas para o povo no espaço. A esta altura, as pessoas no espaço já estavam acostumadas a olhar para a transmissão todo dia. O conteúdo da transmissão hoje os surpreendeu. Eles nunca viram um ambiente assim. As pessoas no espaço pensaram que era a exibição do inferno. Entretanto, depois que a voz veio, eles entenderam que não era o inferno, mas ao invés disso, era na verdade o reino demoníaco. Agora, as pessoas no espaço já sabiam sobre os demônios se aliando a Zhao Ai. Para as pessoas no espaço, essas eram notícias excitantes. Eles não tiveram muito desgosto dos demônios. Isso foi principalmente porque na batalha contra os demônios, Zhao Ai era o único que mais lutou. As perdas não foram grandes para o continente Ark.
Zhao Ai não estava ciente disso enquanto ele e o rei demônio dragão voavam em frente. Havia somente os dois, sem batedores. Zhao Ai olhou por toda parte do reino demoníaco e viu que a situação geral era bastante similar. Eles até viram um ou dois demônios que queriam atacá-los. Felizmente, aqueles demônios não eram capazes de voar, senão, as coisas ficariam irritantes. Sua velocidade não era rápida. Enquanto Zhao Ai olhava ao redor, ele se virou para o rei demônio dragão e disse: "Onde você vive?" O rei demônio dragão respondeu: "Na capital. Essa é a maior e mais fortificada cidade do reino demoníaco. Mais importante, selado abaixo da cidade está a maior fenda espacial entre o reino demoníaco e o submundo." Zhao Ai assentiu e disse: "Quanto tempo leva para a gente chegar lá?" O rei demônio dragão rapidamente respondeu: "Não muito. Cerca de 2 horas. Se formos devagar, chegaríamos em 4 horas." Zhao Ai hesitou por um momento antes de acenar sua mão. Logo, uma grande mão apareceu e agarrou um amontoado de grama e então enviou-as para o espaço. O rei demônio dragão olhou para Zhao Ai confuso. Ele não sabia o que ele estava planejando fazer. Na verdade, Zhao Ai apenas queria ver quão diferente essa grama era comparada às comuns. Assim que a grama entrou no espaço, uma notificação imediatamente foi ouvida: toxina feroz detectada. Grama com atributo sombrio. Não adequada para o crescimento no espaço. Não adequada para crescimento em cenários comuns. Adequada para crescimento dentro do cenário inferno. Útil no melhoramento do cenário inferno. Zhao Ai ficou atordoado quando ele ouviu essa notificação. Ele não pensou que esse lugar cresceria no cenário inferno. Essa foi uma surpresa para Zhao Ai. O rei demônio dragão olhou para Zhao Ai e descobriu um sorriso em seu rosto. O rei demônio dragão não pode deixar de perguntar: "Senhor, algo bom aconteceu?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Algo bom aconteceu. Certo, você pode fazer os outros demônios me ajudarem na coleta de plantas e bestas mágicas do reino demoníaco. Não importa se elas são venenosas ou não. Além disso, elas precisam estar vivas." O rei demônio dragão olhou atordoado. Então ele perguntou: "Por que o senhor quer coletar essas coisas? Elas ajudarão você com algo?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Sim, elas têm algum uso para mim. Além disso, se aqueles venenos forem bem usados, então eu posso ser capaz de fazer bons remédios. Então o que você acha? Pode me ajudar?" O rei demônio dragão assentiu e disse: "Sem problemas. Quando virmos Sua Majestade, nós podemos pedir àqueles que forem para o espaço levarem algumas plantas e animais junto com eles." Zhao Ai assentiu e disse: "Certo, plantas e bestas mágicas. Contudo, não precisa sair do seu caminho. Não quero que eles se machuquem por bestas mágicas agressivas ou sejam envenenados pelas plantas." O rei demônio dragão sorriu e disse: "Senhor, fique tranquilo, nada de ruim acontecerá. Nós demônios temos vivido no reino demoníaco por muitos anos. A menos que seja uma grande maré de bestas mágicas, elas não representam uma ameaça para nós." Zhao Ai assentiu: "Bom, então está resolvido. Vamos lá ver Sua Majestade. Eu quero ver quão longe a migração tem prosseguido. Afinal, nosso tempo é pouco." O rei demônio dragão sorriu e disse: "Não deve ter nenhum problema. Com Sua Majestade no comando, o reino demoníaco inteiro já deve estar preparado." Zhao Ai sorriu e não falou mais nada. Depois disso, os dois aceleraram sua velocidade de voo. Enquanto estavam no caminho, Zhao Ai também encontrou pequenos assentamentos. Esses assentamentos não eram muito grandes. Parecia que elas abrigavam cerca de 1.000 a 100.000 pessoas. Embora esses lugares fossem pequenos, suas paredes eram muito altas e grossas. Todas elas pareciam com fortalezas. O rei demônio dragão apontou para aquelas pequenas cidades e disse: "Quase todos no reino demoníaco vivem em locais como esse. Como existem muitas bestas mágicas no reino demoníaco, uma pessoa certamente encontraria grupos delas na selva. Se você não viver em locais como esse, então teria uma chance muito pequena de sobreviver." Zhao Ai assentiu e deu um leve sorriso. Para ser honesto, o reino demoníaco era realmente o pior lugar que ele já viu. Ele até mesmo tinha certeza de que o ar era venenoso. Foi apenas porque o espaço tinha um antídoto que ele não se incomodou em dizer a Zhao Ai sobre a toxicidade no ar. Ao mesmo tempo, Zhao Ai também entendeu por que os demônios cresceram daquela maneira. Foi devido ao péssimo ambiente. Para se adequar ao seu ambiente,
Eles precisavam se adaptar. Sobrevivência do mais forte. Essa era a regra da natureza. E essa regra foi completamente impulsionada no reino demoníaco. Os demônios precisavam passar por gerações de evolução apenas para que eles pudessem sobreviver. No final, eles chegaram em suas aparências atuais. 2 horas depois que eles aumentaram a velocidade, Zhao Ai finalmente pode ver uma cidade gigante na distância. Essa cidade não era pior que qualquer capital no continente Ark. Com pedras vermelhas escuras sendo usadas na construção, a cidade parecia muito majestosa. Embora os dois não tivessem chegado na capital, eles já podiam ver a carruagem de guerra do demônio fora da cidade. Zhao Ai imediatamente soube que esse era o grande rei demônio vindo recebê-lo. Os dois imediatamente foram até a carruagem e deram seus cumprimentos. Logo, Zhao Ai pode ver o grande rei demônio esperando por ele. Após ver Zhao Ai, o grande rei demônio riu e disse: "Eu não pensei que o Senhor lidaria com a raça divina tão rápido. Isso pede uma celebração. Senhor, por favor, entre." Zhao Ai não foi super educado. Ele imediatamente entrou na carruagem depois de fazer uma saudação. O rei demônio dragão também entrou rapidamente depois deles. Zhao Ai entrou na carruagem e viu que as decorações dentro ainda eram iguais. Ainda havia uma pequena mesa com petiscos e um jarro de licor. Zhao Ai sorriu levemente e então sentou na cadeira da pequena mesa com o grande rei demônio e o rei demônio dragão. Depois que todos sentaram, o grande rei demônio olhou para Zhao Ai e disse: "O senhor acabou de derrotar o exército da raça divina, mas você ainda escolheu vir aqui. Eu tenho que agradecer ao senhor por isso." Zhao Ai sorriu e então disse: "Não foi nada. De qualquer forma, os outros ainda precisam de algum tempo, então eu escolhi vir aqui." "Certo, tudo foi preparado." O grande rei demônio sorriu e disse: "Quase pronto, contanto que o senhor abra sua fenda espacial. Os demônios podem imediatamente se mover para o espaço." Zhao Ai assentiu e então disse: "Certo, eu tenho que incomodar Vossa Majestade com algo. Eu quero coletar plantas e animais do reino demoníaco. Eu espero que Vossa Majestade possa me ajudar com isso." O grande rei demônio olhou fixamente, então ele franziu suas sobrancelhas quando respondeu: "O senhor sabe as coisas específicas que quer?" Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Não há muitos pedidos. Primeiro, elas precisam estar vivas. Segundo, quanto mais variedades melhor. Naturalmente, não precisa coletar aquelas que são perigosas de adquirir." O grande rei demônio relaxou e disse: "Isso é fácil. Quando o senhor pode abrir a fenda espacial?" Zhao Ai sorriu e disse: "Eu posso abrir a qualquer momento. Eu vi alguns demônios vindo para a capital. Que tal isso? Eu vou abrir a fenda espacial aqui e fazer aqueles demônios entrarem. Então depois disso, eu deixarei meu cajado fantasma de sangue para trás. Vossa Majestade pode carregar meu cajado para as diferentes cidades. Enquanto você for lá com meu cajado, então eu serei capaz de abrir minhas fendas espaciais. Com isso, todo mundo não deve ser sujeito a caminhos de migração perigosos." O grande rei demônio ofegou, então ele assentiu e disse: "Isso seria o melhor. O senhor pode abrir a fenda espacial agora. Eu imediatamente farei os demônios entrarem no espaço." Zhao Ai não rejeitou, ele assentiu antes de acenar sua mão e abrir uma enorme fenda espacial fora da capital. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.